A paz do Senhor, professores acadêmicos da classe Maravilhas de Sião, em conformidade com a nossa liderança, o pastor Alessandro Malafaia, juntamente com a sua esposa, a pastora Aline Malafaia, e alinhado também com o nosso diretor de educação cristã, o doutor Gesiel Cruz, estamos mais uma série de temas dessa grande temática que diz assim, ó, o terceiro trimestre, professores de Maravilhas de Sião, ok? Acadêmicos, a relevância da igreja e sua essência e missão, reafirmando os fundamentos, a importância do compromisso com a palavra de Deus e a adoração sincera e o serviço autêntico segundo os preceitos de Jesus Cristo. O comentarista dessa temática, ok? É o professor, o pastor, meu xará, né? O Josué Rodrigues, o pastor Josué Rodrigues. E aprove a Deus, professores da classe Maravilha de Sião, que nessa lição 6 nós temos esta temática com nosso compromisso, né, de trazer essa aula de aplicação para que os professores possam aplicar nas vossas classes, nas vossas congregações e até mesmo na sede. Nessa temática, nesse tema, diz assim, dessa lição 6 em apreço, tá? Lição 11, lição 6, vai ser para o próximo domingo, tá? 11 de agosto de 2024, a lição 6, que tem como tema a relevância ou a importância da igreja cumprir o seu papel na integração e discipulado agregador. Tá? Essa lição de número 6, professores, que os senhores acadêmicos estarão lecionando no dia 11 de agosto, que tem como o texto áureo, para a gente não perder, né, tempo, o texto áureo, porque o cronograma é pouco, diz assim, texto áureo, portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Está em Romanos 15, 7. E sabendo também, um lembrete, professores, pedagogicamente, nesse lembrete, nós vamos aplicar pedagogicamente alinhado com os outros professores. Eu vou, em cada tópico, ou no final, ou no começo, vou pronunciar palavras-chave. Vocês copilam essas palavras-chave, porque vai valer como arguição, como nota, como atividade. E são 3 palavras-chave, a qual vocês vão colher professores da classe Maravilha de Sião e de outras classes também, perfeito? Para nas atividades das vossas congregações e também, até mesmo também os professores da matriz, tá? Para saber essas 3 palavras-chave que vai estar no decorrer da lição, dos tópicos, eu vou estar apresentando, tá? Não vou botar escrito não, mas eu vou falar essas palavras-chave e vocês copilam. Texto áureo, portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Já falei sobre isso nessa lição 6. Diz assim também, na verdade aplicada, e deve o dever de cada membro do corpo de Cristo compartilhar do processo da integração dos novos convertidos, a nova vida e a nova comunidade. Na realidade, todas as lições de 1 a 13 vai falar sobre o discipulado. Perfeito?
sobre o discipulado. Discipulado agregador. A integração ao discipulado agregador. Condiz Mateus, Marcos e Lucas, os evangelhos sinópticos. Fazer discípulos em todas as nações. Isso tem 3 objetivos. Sempre vai ter 3 objetivos no escopo de cada lição, tá, da nossa digníssima Betel. Vai dizer assim, o objetivo da lição, dessa lição 6 é apresentar, explicar e expor. Apresentar a necessidade de integração à igreja. Explicar a funcionalidade da integração na igreja. Expor sobre o envolvimento da igreja na integração. É discipulado agregador. Introdução. Será enfatizado nesta lição a relevância do Ministério da Integração em uma igreja local. Não apenas anunciar o Evangelho, mas também ajudar a compartilhar os novos convertidos no engajamento na comunhão da igreja e no servir a Jesus Cristo, como fez Barnabé com o então recém-convertido Saulo. Entrando na lição, a lição 1, a importância da integração, ok? Tópico 1, ok? Lição 6, tópico 1, a importância da integração. No tópico 1, perfeito, vai dizer assim, ó, logo de cara, nesse discipulado agregador. Há, pelo menos, 3 aspectos essenciais na promoção da constante e imprescindível prática da integração. Criar um ambiente acolhedor no primeiro contato com aquele que vai ser discipulado, o novo convertido. E indicar que essa é uma relevância bíblica, importância bíblica, muito importante, tá? E, por último, ajudar a assegurar os frutos do evangelismo, que são vários os frutos do evangelismo. Porque o discipulado é aquele que está no coração de Deus. Porque o próprio Deus enviou o seu único filho. Então, o discipulado ele começa assim. Ele, no princípio, era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quem? Jesus Cristo, o verbo que se tornou-se carne e habitou entre nós. E o próprio Deus, ele manda, como um grande exemplo ao discipulado, ele manda o seu único filho para discipular todas as nações e nós, como obreiros, sacerdotes, ministros da palavra de Deus, ministério do ensino, homens e mulheres com o ministério do ensino, da educação cristã, nós vamos também ser um tipo de Cristo ao discipulado. Discipular e fazer discípulo em todo o tempo, em todas as nações, porque ele começou primeiro. Ele é o princípio, ele é o rebento de Deus da criação, ele é o rebento de Deus ao discipulado, é o que deu o exemplo. E nós, como professores, ok, ministros, e com esse ministério da educação cristã, que é muito importante para o discipulado, somos um tipo de Cristo ao discipulado. 3 aspectos. Vamos lá. Quando Saulo chegou em Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos. Essa palavra discípulo, discipulado, ela tem um valor semântico, professores, muito grande na lição, ok? Dessa temática e na lição de número 6, que vai ser aplicada
no dia 11, próximo domingo. Então, uma das palavras de maior valor semântico na lição é o discipulado. Também, claro, é agregador, agregar, mas o discipulado e fazer discípulos vai aparecer com muita ênfase nesta lição. Então, já separa essas palavras-chave. É a primeira palavra-chave que, proposto pela nossa comissão de ensino cristão da Assembleia de Deus de Campo Grande, ok? A primeira palavra-chave é discipulado, que eu estou colocando. Escrevam aí. Perfeito. E começa, né, com o próprio Saulo e Barnabé. Porque Barnabé ele não estava vendo a posição social, se Paulo era perseguidor. Não, ele estava vendo o reino de Deus e estava olhando para o discipulado agregador. E o discipulado agregador, ele vence barreiras psicológicas, vence barreiras culturais, religiosas. Ele vence, porque a tal conjuntura do povo judeu, psicologicamente, era um terror. Perfeito? Era bem contundente psicologicamente por conta da perseguição de Saulo. Aí vem Barnabé dizendo, não, ele é um dos nossos, ele vai fazer história, ele foi enviado por Deus, perfeito? Nessa questão. Então, o próprio Barnabé, ao discipular Saulo, que se tornou a ser Paulo, ele não viu barreiras, ele não viu posições sociais, culturais, não viu posições econômicas, nem religiosa. O que ele aplicou foi o discipulado agregador sobre a vida de Paulo, que passou a ser Paulo, né? Isso. Aí eu peguei um comentário que está na lição de vocês, está na lição. Tá na realidade, nem um comentário, porque o comentarista é o pastor Josué Rodrigues. Mas uma citação que o pastor Josué Rodrigues ele aplicou nessa lição, ele citou o pastor Abraão Cipriano, no seu livro Obreiro de Valor. Ele diz assim, ó, a função do introdutor, aquele que vai introduzir alguém dentro de um ambiente do mundo, de um ambiente mundano, que veio de uma sociedade mundana promíscua, para um ambiente sócio-religioso, para a igreja. Ele vai introduzir, ok? Essa pessoa a um outro ambiente sócio-religioso, com outras formatações éticas e também formações, principalmente primordiais de princípios que embasam a palavra de Deus, que são as doutrinas. Quem é Deus, quem é Cristo, ele vai, tá? O introdutor vai aplicar, tá, a doutrina bíblica para aquele que a quem ele está discipulando. Tá? Isso é a função do introdutor. Introdutor é espinhosa. Bem, o reconhecemos, mas é necessário a utilíssima. É de necessária e utilíssima. Este ministério trata da recepção e introdução dos visitantes de toda a congregação no santuário. Introdutor é aquele que não só facilita a entrada do ouvinte convidado no templo, como também é aquele que recebe, proporcionando-lhe um ambiente acolhedor para ouvir a palavra de Deus. Isso é o primeiro impacto, é a primeira impressão, é o que fica. É o primeiro impacto. Foi o que aconteceu com Jesus, quando ele aparece depois do período interbíblico, a discipular todas as nações. Ele aparece, tá, no contexto literário, a partir do capítulo 5 de Mateus, no Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Ele aparece para quem? Ele aparece para os judeus. Primeiro para os judeus.
ensinando os estatutos, as leis de Deus e os juízos de Deus, ensinando o reino dos céus, que era diferente dos reinos deste mundo. O reino dos céus não é comida nem bebida. O reino dos céus está dentro de você, é o que Jesus falava, está dentro de cada um de nós. Nós somos templo, casa, invólucro, santuário, casa de Deus, já falei, perfeito? Então, o discipulado, a palavra de Deus, está dentro de cada um de nós, quando se assentamos para aprender com alguém. Esse é o papel do introdutor, o primeiro impacto, E Jesus aparece e dá um impacto, porque não tinha profeta. 400 anos, período interbíblico de silêncio, nenhum profeta, nem profeta maior, nem profeta menor, ninguém profetizava, foi silêncio. E Jesus aparece, enviado pelo próprio Deus, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E Deus envia o seu único filho, unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tivesse a vida eterna. Ele foi o primeiro a entender, tá, essa questão de introdutor, tirar de um ambiente promíscuo, mudar a mudança, a convenção, dar meia volta para o pecado e buscar as coisas que vêm do alto, através de homens e mulheres introdutores, discipuladores, bem preparados como os senhores da classe maravilha de Sião. Senhores e as senhoras, muitas professoras bem preparadas, psicologicamente, academicamente. Nós vemos isso dentro da Assembleia de Deus em Campo Grande, porque é uma grande escola. Nós temos simpósio, temos congresso de EBD, só não aprende quem não quer. Nosso de líderes de educação cristã, claro, comandado, orientado pelo nosso pastor presidente, o pastor Alessandro Malafaia, juntamente com a sua esposa, eles têm nos orientado, têm orientado toda a igreja e têm amado, agregado também, introduzido a educação cristã, os ensino da palavra de Deus, principalmente na questão da teologia sistemática. Professores da classe Maravilha de Sião, quem é Deus, doutrina de Cristo, doutrina de Deus, doutrina da salvação, pneumatologia, doutrina do Espírito Santo, ele tem, e principalmente também escatologia. O nosso pastor Alessandro, tem falado com muita sabedoria e com muita propriedade sobre esse estudo aprofundado que é da teologia sistemática também, que é uma das matérias da teologia sistemática, a escatologia bíblica. Eu tenho colhido lá, tenho se assentado para aprender, porque ninguém pode atingir ou o acadêmico ou o professor, ok, em seu ministério, pode atingir patamares elevados, se antes se assentar para aprender com quem é de direito para aprender, principalmente com os anciões da igreja. Só assim poderá alcançar patamares elevados diante de Deus. E vão alcançar, se estão no caminho certo. Isso. Voltando um pouco aqui. Subtópico 1.1. Gerar um ambiente receptivo aos ouvintes. A recepção aos visitantes é certamente o grande responsável por que causa, né? Depois de eu acertar aqui, a primeira impressão dos recém-chegados. Afinal, um cumprimento, um sorriso, uma orientação e um auxílio iniciais fazem toda a diferença na chegada dos visitantes. Dentro do Ministério da Integração, a recepção tem por missão fazer com que cada pessoa que chegar à igreja sinta-se especial. Isso, 1.1. Já falei.
Falei, voltando. Subtópico 1.2. É o subtópico do tópico 1. A relevância bíblica da integração. A igreja primitiva é um grande exemplo de uma igreja que integrava os novos convertidos na comunidade cristã. Está em Atos 2, 47, que diz assim: e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. O Senhor acrescentava e a igreja cuidava. É o papel da igreja, é cuidar, tá? Essa representatividade à igreja, assim como Cristo, ele cuida da igreja, nós, sacerdotes, ministros da palavra de Deus, somos tipos de Cristo. Temos uma representatividade do próprio Cristo aqui na terra. Tipificamos o próprio Cristo aqui na terra, principalmente no discipulado e na integração. Nós representamos. E o Cristo, assim como o Cristo cuidou da igreja, nós, sacerdotes, professores, ministros, vamos cuidar da igreja, principalmente no que tange o contexto literário, a palavra, o que está escrito, a Bíblia em si, no seu contexto literário, na sua aplicação de grande importância sobre a ética cristã, ok? Os princípios que norteiam a Bíblia Sagrada, os mandamentos de Deus, seus estatutos, e aplicar para esse novo convertido junto com as doutrinas fundamentais. Doutrina de Cristo, quem é Cristo, a pessoa de Cristo, quem é Deus, teologia, salvação, ceia do Senhor, que também faz parte da teologia sistemática, é uma das matérias do compêndio da teologia sistemática. O que é batismo também faz parte nessa questão toda. Eu estou dando, professores da classe Maravilhas de Sião, o que está por detrás, o que traz ênfase também para a gente, está por trás, está dentro da lição, mas que está por detrás, que o comentarista, claro que com muita propriedade ele comentou, o pastor Josué Rodrigues, mas nós, como professores, essa classe solene é classe de professores. Você não vai dar o que está escrito, vai dar o que está por detrás, vai trazer à tona, ok? Uma leitura bem complexa, né? Dessa lição 6, nos seus tópicos e subtópicos, e vai trazer à tona, ok? O que está por detrás, ok? O que tá implícito, vai se tornar implícito dentro da lição e trazer para os seus alunos, dentro, tá? Dentro do compêndio, tá? Da lição, do desenvolvimento, tá? Desses tópicos e subtópicos da lição 6. E diz assim, 1.2, 1.1, 1.2. 1.2. O pastor ele vai falar assim, a citação do pastor, que o pastor Josué Rodrigues colocou do pastor Abraão Cipriano. Ele diz assim, este ministério deve ser composto por pessoas simpáticas, pois não será bem sucedido nesse ministério aquele que não tiver essa qualidade. Somente uma pessoa que irradie simpatia, que seja acessível, bem-humorada e cortês, poderá dar a esta função o brilho que ela merece. Também deve ter boa educação, ser comunicativo, extrovertido ou extrovertida e gostar muito de gente, mas muito. Nós, da Assembleia de Deus de Campo Grande, nós temos aprendido muito, aprendi muito, né? Muitos pegaram o pastor Carlos Malafaia, aprendeu sobre essa questão tá, de posicionamento e de receber o novo convertido. É o primeiro impacto, ok? De recepcionar o novo convertido. A pessoa que está entrando, que nunca viu falar sobre Jesus Cristo, sobre o Evangelho, sobre a igreja evangélica, então ele vai entrar, vai ser o primeiro impacto, a recepção.
Então, o pastor Carlos, saudoso, já fala, pastor, o bicho Daniel Fonseca Malafaia, então, é o que falava mais. E agora também o nosso pastor Alessandro também, tá? No mesmo entendimento, tá, teológico, tá, da administração eclesiástica, que o pastor Carlos e o bispo saudoso, né, também bispo Daniel Fonseca Malafaia tem. E o pastor Alessandro vem nessa mesma linha de recepcionar o primeiro impacto do visitante na igreja. Nessa linha. Por isso, nossa igreja ela tem crescido muito. É por conta dessas formatações, é por conta dessa percepção do primeiro impacto de introduzir o novo convertido ao um ambiente sócio e religioso, tá? E espiritual, mostrando para ele se tornar, né, conduzindo o novo convertido para ser um cidadão do céu, conhecer o reino de Deus em todos os seus arteiros, somente os arteiros bíblicos. Isso. Nós gostamos de gente. Voltando aqui. Isso. Tópico 1.3 diz assim: é importante porque assegura os frutos do evangelismo. Segundo o saudoso pastor Valdir Bissego, de cada 100 pessoas que aceitam o evangelho, apenas 10 descem às águas batismais. E dessas, apenas 3 permanecem após o primeiro ano. Essa triste estatística é resultado direto de uma falta de integração dinâmica no seio da igreja. Vamos lá no comentário do tópico, subtópico 1.3. Vai dizer assim, ó. Ainda o pastor, 1.2, 1.3. Ó, o que eu acrescentei. Não, acrescentei não, está na lição. Ok, acrescentei. O que eu acrescentar, eu vou falar para os irmãos, tá? O que eu pesquisei e coloquei nesse slide. Uma criança, no processo de desenvolvimento, necessita de alimentação adequada, cuidados de higiene, ajuda para começar a andar, aprender a falar, ajuda para alimentar-se sozinho. Tudo isso também é aplicado à vida do novo convertido e no seu processo de crescimento espiritual. Se for ajudado, crescerá saudável, 1 de Pedro 2:2. E, por sua vez, integrará os outros no futuro. E também ele vai fazer discípulo, você vai fazer discípulo e ele vai fazer mais discípulos. Quem pode ser discípulo? Todos. Ah, só pastores, só ministros, só diaconisas, só diáconos, trabalham. Não, todos. Assim que conhece isso, as doutrinas fundamentais na aula de novos convertidos com o pastor Joel, ele vai aprender o que é ser do Senhor, o que é batismo, a pessoa de Cristo, o que é salvação, a pessoa de Deus, o que é pecado. Aí ele vai ter uma base na educação cristã, pedagógica, para discipular também. A igreja, a Assembleia de Deus em Campo Grande, ela é bem estruturada academicamente no contexto da educação cristã, porque ela vem formando, sabe, nas suas etapas. O novo convertido só vai conhecer o batismo, só vai ser batizado quando ele conhecer o que é batismo, o que é Santa Ceia, o que é pessoa de Cristo, o que é pecado, que é muito bem aplicado na classe de novos convertidos. Tá? Esse é o exemplo, estou exemplificando o que acontece, o que nós devemos aplicar, professores, em nossas classes dentro do campo de Campo Grande, nesse sentido. Essa aula de aplicação. Isso. Vou voltar aqui um pouco. Isso. Isso aqui eu coloquei.
Eu colhi do meu livro, tá? De discipulado. Eu coloquei aqui. Isso. Quem pode ser discípulo? Qualquer dos seus seguidores. Qualquer dos seus seguidores? Uma pergunta, não. Aos seus discípulos, aos seus discípulos. Isso pode ser discípulo, tá? Seguidores, aqueles que participaram do ministério terreno de Jesus Cristo, que foram testemunho ocular, os 12, ou mais de centenas que seguiram Jesus. Não, não só eles que participaram, foram testemunha ocular do ministério de Cristo. Não. Pastores, evangelistas, diáconos, diaconisas, trabalhadores, não, ok? Qualquer dos seus seguidores, não, aos seus discípulos. Esse pode ser discípulo. Ou seja, antes de fazer discípulos para Cristo, precisamos nos tornar discípulos. Discípulos de quem? Dele. Só discípulos de verdade, pode fazer discípulos de verdade para Cristo. Só quem é discípulo de verdade, que aprendeu, que se assentou para aprender com alguém, que teve humildade para aprender, vai entender o que é o discipulado. O que é o discipulado agregador. Porque se não passar pelos artelhos da educação cristã, pelo ensino das doutrinas fundamentais, não tem como fazer discípulo. Tem que entender o que é o discipulado. O que é o discipulado? O que é salvação, principalmente? Para você salvar alguém, você tem que entender o que é salvação e quem é o Salvador. Aí você pode, tá? Discípulos é para todos. O discipulado é para todos. Fazer discípulo em todas as nações. Jesus é um mandamento imperativo do próprio Jesus Cristo. Ide, fazei discípulo em todas essas nações. Em todas as nações. Isso. Vamos agora para o tópico 2. Tópico 2. Perfeito? Nós estamos com bastante tempo, estamos com 30 e poucos minutos. Vamos adiantar a lição. Tópico 2, ele diz assim: a integração plena do novo convertido. O novo convertido ele tem que ter integração plena. Que é integração plena? Ok? É envolvê-lo nas atividades da igreja. É ensiná-lo nas doutrinas fundamentais. Novos convertidos, pastor Joel, está sendo uma bênção para nós. O pastor, nosso pastor presidente, nossa pastora, pastor Alessandro Malafaia, Aline Malafaia, e nosso diretor de educação cristã, junto com eles estão sendo muito sábios, que é o doutor Gesiel Cruz. Muita sabedoria sobre essas questões. Eu sou muito grato a Deus pela vida dos nossos líderes. Tamanha sabedoria que Deus está dando para eles. Isso. A integração plena no novo convertido, desculpa, ela tem que ser plena. Tópico 2 diz assim: devemos ter em mente que o processo de evangelismo não termina na conversão, mas que o converso, uma vez alcançado, precisa ser integrado à vida da igreja e aos trabalhos que a mesma executa através da integração espiritual, eclesiástica e social. O novo convertido reforça a sua vida cristã, encontra o seu lugar no reino de Deus através dessa integração. Mas essa integração, ela não pode ser parcial. Ela tem que ser o quê? Uma integração plena, total do novo convertido. Total, não parcial, plena, tá? Para entender a plenitude do Espírito Santo de Deus, da vida pregressa de um verdadeiro cidadão do céu. Tem que ser uma integração completa, total. Isso. Subtópico 1, 2.1. É o subtópico do tópico 2. Integração espiritual. A integração espiritual é obra
do Espírito Santo, desenvolvida no ato em que a pessoa crê em Jesus. Olha, é o seu salvador pessoal. E o Espírito Santo, pela regeneração, lavagem dentro para fora, regeneração é isso, que faz o pecador participante do corpo de Cristo. A lavagem de dentro para fora, fazendo uma apologia lá, né, com muita, com muita verdade, lá tá, dos ritos do Antigo Testamento, como sacerdote, né, que eram os levitas, os sacerdotes era um grupo, era um turno de sacerdote, os obreiros, o povo de Israel, cada tribo, levava o seu novilho, levava o seu carneiro para sacrifício de libação dele e da sua família, uma vez por ano. Então, o sacerdote, quando ele não poderia colocar aquele novilho, aquele cordeiro, direto no altar. Não. Ele teria que ser o quê? Regenerado. O que eles tinham que fazer? Abrir o novilho na barriga, no meio, tirar as vísceras e lavar de dentro para fora. Isso é regeneração. Regeneração é lavagem de dentro para fora. Aí ele é regenerado, não de fora para dentro, é de dentro para fora. Tá? Pedagogicamente, essa aplicação lá do Antigo Testamento, de levar o novilho e lavar de dentro para fora, é regeneração também. Perfeito? Então, o novo convertido, ele precisa ter essa conscientização bíblica da sua conversão. Aí, sabe, ser conduzido à lavagem pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus, de dentro para fora. Isso, integração espiritual, isso. 2.1, subtópico. Já falamos, tópico 2. Ele vai falar assim também, o pastor. Abraão Cipriano, novamente ele. Uma citação do pastor Josué Rodrigues, que é o comentarista, ele cita, tá, o pastor Abraão Cipriano. A missão de recepcionista é contribuir para um ambiente adequado à realização de programações através da organização dos serviços da recepção. Suas atividades consistem em recepcionar, direcionar e manter informado todas as pessoas que vão às programações da igreja. O perfil de quem deseja participar da recepção requer o seguinte perfil, as seguintes qualidades: ter paixão por recepcionar e cuidar de pessoas. Ou seja, tem que amar pessoas assim como Jesus amou a todos. O próprio Deus ele deu a sua própria vida por nós. Ele foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas feridas nós fomos sarados. Ele se deu por nós, ele amou o mundo. Por isso que nós amamos Jesus Cristo, porque primeiro ele nos amou, e nós temos que, como tipo de Cristo, professores, nós precisamos amar o nosso semelhante, assim como Jesus Cristo amou a humanidade. E o próprio Deus. Ter paixão. Isso, subtópico 2.1. Voltando, subtópico 2.3. Aqui. Vai dizer assim. Isso. Antes, a integração eclesiástica. 2.2 ainda. A integração na igreja local, o novo convertido, precisa ser conscientizado biblicamente do fato de que, após a conversão, tendo atendido ao chamado do Senhor para ser discípulo de Cristo. Agora, ele faz parte do povo de Deus e a igreja do Senhor nesta terra. Ok? Tá? Referências bíblicas em João 17, de 20 a 21, e 1 de Pedro, que foi ele que escreveu, que é de Pedro, 2, 10. Isso. Subtópico 2.3. Vai falar assim. A integração social. Quando a pessoa crente chega à igreja, ela conhece todo mundo.
muitos lhe sorriem. Apertam sua mão e lhe chamam pelo nome. Tudo lhe é familiar. E o novo convertido? Uma pergunta. Como ele e ela se sente num ambiente que ninguém lhe conhece? Com certeza sente-se como um peixe fora d'água, tá? Deslocado. É por isso que a agregação ao discipulado, o discipulado agregador, é de suma importância no primeiro contato com o novo convertido ou com o visitante. Subtópico 3.2.3. Aproveitando a oportunidade, e subtópico 2.3, eu coloquei isso. Eu coloquei essa citação minha também aqui, tá? Que cabe com a lição, tá? Ele encaixa citações que se encaixam com a lição. Vocês podem fazer isso. Agregar citações de alguém que encaixa com a lição, que vai dar mais pedagogicamente visualização da sua lição, dos seus tópicos. Você não pode fugir da lição, dos tópicos sugeridos pelo pastor comentarista, mas você pode agregar, tá? Desde que não fuja, tá? Do contexto, do desenvolvimento dos seus tópicos, tá? Concernente à lição 6. O modelo de discipulado ordenado por Jesus tem os seguintes aspectos. Primeiro, torna-se discípulo dele e buscar a semelhança dele no presente para que também sejamos semelhantes a ele na eternidade. Tem que buscar a semelhança em um tipo de Cristo no presente para que futuramente seja o que tá? Seja também o que? Sejamos semelhantes a ele na eternidade. É no presente para alcançar a eternidade. Segundo, fazer outros discípulos para Cristo, isso implica no seguinte: primeiro, evangelizar, batizar e ensinar. Evangelizar, o que vai implicar? Na evangelização, ou seja, compartilhar com outras pessoas o evangelho do Salvador Jesus Cristo. No batizar, as pessoas que crerem no evangelho receberam Cristo como seu Salvador. Tem que mudar aqui, tá? Depois. Mas os irmãos entenderam, são inteligentes. Ensinar as pessoas convertidas, novas na igreja ou veteranas, a guardar todas as coisas que Jesus, tá, lhe ordenou, que Jesus ordenou. Perfeito? Eu coloquei, tá, essa citação minha. Encaixou. Isso. Vamos agora colocar também a segunda palavra-chave. Escrevam aí a segunda palavra-chave, ok? A segunda palavra-chave é contribuição. Coloque aí, contribuição. E depois vai ser perguntado para os senhores professores, concernente a essa aula. E vocês vão precisar falar as três palavras-chave. Já falei duas. A segunda é contribuição. Perfeito. Tópico 3. Já estamos terminando. Isso. O processo de integração 3.3, desculpa. Ainda no 2.2. 2.2. Isso. O processo de integração eclesiástica contempla conscientizar o novo convertido sobre a sua responsabilidade no cumprimento da sua missão, tá? De anunciar no poder do Espírito Santo a palavra de Deus a outras pessoas para fazer discípulos de Cristo, para a edificação da igreja para a glória de Deus. Isso aqui eu já falei nisso. Vou pular um pouco aqui. Tópico 3. Tópico 3 vai falar sobre envolvimento pleno da igreja. Primeiro, o envolvimento pleno do novo convertido e envolvimento pleno da igreja, tópico 3. Agora vai falar sobre nós, nosso envolvimento pleno
como ministro da Palavra de Deus, como professor de escola dominical, como palestrante, conferencista, como obreiros da casa do Senhor, em todo o compêndio da educação cristã. Tá? Envolvimento pleno da igreja e tá, do contexto eclesiástico da igreja e suas funções. Vai dizer assim. Isso. Lição 6, tópico 3. Há bênçãos do envolvimento da igreja na integração, quando a igreja se envolve na integração dos novos convertidos, apoiando e ajudando-os no seu crescimento espiritual. Há um enorme ganho para toda a membresia, uma vez que os mesmos cooperam para a sua edificação e cumprimento de sua missão no mundo. Dá ao membro a satisfação de realizar algo para Deus, pode motivá-lo para o ministério, principalmente o novo convertido, ok? É exatamente isso. Dá uma missão para ele, para evangelizar. Ele vai se sentir o quê? Importante, vai fazer parte do povo de Deus. Você vai agregá-lo ao, ao compêndio da membresia, do ministério. Isso, do ministério. Isso. 3.1, subtópico, integrando a todos. Todos os departamentos da igreja precisam ter um grupo treinado para recepcionar e integrar aqueles que são alcançados pelo Salvador Jesus. Homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, melhor idade, através dos seus respectivos departamentos, precisam evitar esforços a ser dinâmico para integrar e promover o crescimento da igreja. 3.1 vai falar assim, subtópico 3.1, é o pastor. Durante a leitura oficial, as orações mantinha as pessoas diante da porta. Assuma o controle e o silêncio da sua sessão. Evite aglomeração junto às portas. Isso aqui eu não vou nem comentar, porque isso aqui, cada obreiro e cada obreira, e vocês que são professores, você já sabe. Eu vou dar o que está por trás. Ok? Tópico, subtópico 2, 3.2. O pastor vai falar sobre isso também. Isso. Aí eu coloquei isso aqui para finalizar. Vamos finalizar? Claro que tem a conclusão do pastor Josué Rodrigues, mas eu coloquei isso aqui para finalizar. Que diz assim: os discípulos são de Jesus e devem ser feitos para eles. O corpo é de Cristo. Ponto. Não gere discípulos para você. Não. Ponto. Tá? Jesus não tem concorrente na liderança da sua igreja. Ele não pode ter. Aí ele fala assim, ó, todas as nações, botei em negrito, consideramos a amplitude de Atos 1:18, onde a igreja apostólica começa, praticamente. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. A vontade de Deus é recrutar para si adoradores, todas, botei em negrito, as tribos, todas as tribos, povos, línguas de nações. Apocalipse 5, de 6 a 14. Depois os irmãos vão lá. Isso aqui não tem na lição, eu coloquei porque se encaixa pedagogicamente. Perfeito? Vamos terminar essa lição aqui. Subtópico 3.3 diz assim: para desempenho eficaz desse trabalho é preciso ter convicção da salvação, ser cheio do Espírito Santo, conhecimento bíblico, a fim de explicar o plano da salvação
e de sanar qualquer dúvida a esse respeito. Além disso, é preciso possuir sabedoria e paciência para ajudar o novo convertido a atingir a maturidade na fé. E para terminar, conclusão do pastor Josué Rodrigues, é por meio da integração que o novo convertido se sente acolhido pela igreja. O corpo de Cristo, membro da família de Deus, vocacionado para cumprir a sublime missão para a qual também foi chamado, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ok? E já deixo a terceira palavra-chave. A terceira palavra-chave é vocacionado. Grave aí, porque o pastor Gesiel, junto com todo o compêndio da educação cristã, da matriz e das congregações, você como professor, você vai ser arguído se você de fato está assistindo a nossas aulas de aplicação, de preparação. Eles vão perguntar para os senhores. Deixei minhas 3 palavras-chave. Muito obrigado. Já faço meu agradecimento a todos os professores acadêmicos da classe Maravilha de Sião, já agradecendo de antemão ao nosso pastor presidente, pastor Alessandro Malafaia, junto com a pastora Aline Malafaia, e o nosso diretor de educação cristã, o doutor Gesiel Cruz. Um grande agradecimento a todos. Que as bênçãos de Deus, o espírito do conhecimento, possa pairar sobre as vossas vidas, professores, para que possam, no próximo domingo, no dia 11, aplicar com muita sabedoria, com muito conhecimento, com muita aplicação, essa lição maravilhosa, tá? Essa lição 6. Que Deus possa abençoar todos. Eu promovo e profetizo chuvas de bênção por essa semana, que possa alcançar bênçãos afetivas, bênçãos conjugais, bênçãos profissionais, bênçãos ministeriais, que o Espírito Santo do conhecimento possa cada vez mais envolvê-los, tá? Nesse compêndio tão maravilhoso que é nessa missão tão maravilhosa que é a educação cristã. Deus abençoe a todos. Fique com Deus.